Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, estou aqui no meu silêncio, na minha introspecção, escrevendo meu livro, um lugar bem adequado para isso, e quero conversar com você hoje sobre uma questão que eu recebi no meu direct. A pessoa, a seguidora, se chama Suzy, ela me deixou autorizada a dizer o nome dela e ela me pediu, por favor, me fale sobre motivação, me ajude a viver. E eu me senti extremamente tocada por isso, porque eu já passei por isso e eu sei como que é você ter que viver e não conseguir viver. E mesmo assim você está vivendo. Então isso é muito difícil e eu vou trazer aqui o meu ponto de vista em relação a isso, tá? Se vocês estiverem vendo uma fumacinha aí, ó, isso não é um charuto. Tá, meu vizinho, o filho do meu vizinho viu e falou, nossa tia, que charuto grande que você fuma. Não, é um bastão de moxa, uma acupuntura sem agulha. A gente utiliza em partes do corpo para tratar dores, equilibrar centros de energia, de força, revitalizar órgãos, mas eu até uso isso daqui como incenso, tá? Até mesmo porque não faz mal para os gatos. Esse é de Artemisia e ele é muito bom, tá bom? Então vocês, de vez em quando vocês vão me ver com isso na mão, porque eu também me preparo energeticamente para estar aqui de encontro com vocês, porque eu acho que você ligou o seu celular, parou a sua vida, parou o seu tempo, tá me olhando, tá me escutando, eu tô falando direto para sua consciência, isso merece honra, tá? Então eu honro cada um de vocês que me ouvem e espero ser uma facilitadora, uma contribuidora para algumas situações aí da sua vida, tá bom? Eu não tô aqui a nível de ensinamento para ninguém, é uma troca de experiência e já passei por muita coisa que talvez você esteja passando e a gente vai trocando. Então, em relação à motivação, dentro do meu ponto de vista, de tudo que eu já vivi, estudei, experienciei, a gente não depende de motivação, gente. Sabe por quê? A motivação acaba. Imagine se você se motivasse em alguém o tempo todo. E aí, quando isso se rompe, uma amizade, um relacionamento, um familiar, um mentor, e aí você fica desmotivado. Então é como se você escalasse e de repente isso se rompe e você volta na estaca zero. E aí você começa a escalar de novo porque você vai achar outra coisa que te motive. Você se motiva pelo dinheiro. E se você ficar sem dinheiro? E se não for dinheiro suficiente para te motivar? Como é que você faz? Você para a sua vida? Você se motiva pelo relacionamento, pelo atleta, pelo time de futebol, pelo político? Para! A gente precisa compreender a nós mesmos. A gente não precisa de motivação. Compreender a nós mesmos para a gente desenvolver obrigações para conosco. A nossa maior motivação já somos nós mesmos, a nossa vida. Só que isso não é tão simples quanto parece, principalmente se você estiver lá embaixo, sabe o famoso fundo do poço? E tem gente que só o fundo não é suficiente, ele ainda cava mais porque ele quer ver o que tem debaixo do fundo e fica nutrindo toda essa energia. Então, se você precisa de motivação para viver, existe alguma coisa aí que precisa ser trabalhada, tá? Muitas vezes eu canso de falar isso aqui porque isso é muito real e acontece com a maioria de todos nós, né? Nós temos as nossas feridas emocionais causadas lá na nossa infância e não é culpa de ninguém, não é culpa dos nossos pais, não é culpa da vida que nós tivemos, não é culpa de onde nós nascemos. Existem situações que a criança, pela sua pureza, sem filtros, pela sua formação até biológica, ali no momento, ela absorve aquilo como feridas, vamos falar assim. São as nossas dores existenciais, as nossas feridas emocionais. E elas estão aqui, ó, refletindo no nosso campo durante toda a nossa vida. Então, às vezes, você está tendo, assim, uma certa dificuldade, você está travado em alguns momentos da sua vida ou em relação a algumas coisas, porque a causa disso está lá atrás. E isso que está sendo apresentado para você é só um efeito.
Então não adianta você ficar focando no efeito que você vai só passar uma maquiagem, sabe? É como assim, você tá com muita dor de cabeça, aí você vai lá e toma analgésico. Você resolveu a questão de onde vem sua dor de cabeça? Pode ser alimentar, pode ser emocional, pode ser hormonal, pode ser neurológico, pode ser um monte de coisa. Então o remédio, ele camuflou aquela dor, ele aliviou o sintoma, mas ele não tratou a causa, entende? Nós temos as nossas doenças emocionais da alma, e que não é remedinho, não é assim um hobby, não é uma devoção, talvez uma devoção religiosa. Isso vai virando muleta na vida da gente. E aí, se a tua muleta quebra? E se alguém chuta a tua muleta? Passe, pá! Como é que você vai fazer? Aí você vai começar de onde? Lá do poço de novo, porque você não tem estrutura própria. Se você não se constrói, nada vai construir você. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho ainda, tá? Não deveria declarar isso, eu tenho, mas eu vou falar para vocês porque isso acontece na minha vida ainda. Eu tenho dificuldade com relação ao horário. Eu tenho mais de 40 anos, eu nunca trabalhei com carteira assinada. Eu nunca tive patrão, chefe, não pode falar certas coisas hoje, né? Eu nunca tive. Eu sempre fui autônoma. Primeiro eu trabalhei na minha família, né? Na profissão dos meus familiares, e depois eu fui ser autônoma a vida toda, porque eu gosto de fazer as coisas e eu funciono do meu jeito. Então não é que eu seja inflexível, mas eu não tenho uma natureza que eu cumpro protocolos 24 horas por dia. Levanto, acordo cedo, pago conta, trabalho. Aí você vai falar assim, mas você pode fazer isso. Você também. Quando que você pode fazer isso? Quando o que você está fazendo hoje está te matando. Se você está casado e você está morrendo no seu casamento, você tem duas alternativas. Ou você vai entender por que isso está acontecendo e parte de um princípio de realinhar tudo isso em conexão com o seu parceiro, com a sua parceira, se propondo a ver aonde isso vai parar, para depois vocês tomarem uma decisão. Ou você vai morrer mesmo, porque vai minguar a sua energia vital. Se você está num emprego, num trabalho, que você detesta fazer aquilo, e você faz aquilo só por conta do seu salário, isso está te matando. É uma sobrevivência falsa. Então, às vezes, é necessário a gente fazer certos movimentos na vida que não vai exigir motivação, vai exigir consciência. E depois que você fez esse movimento baseado na consciência, você vai sustentar isso. Como? Em você se autodescobrindo e se autodesenvolvendo. E você começa a ter compromissos, obrigações com os seus compromissos. E o que são os seus compromissos? Relacionados ao seu foco, ao seu objetivo. Tem dias que eu não tenho vontade de ir na academia, mas o meu comprometimento não é com a academia. É com a minha saúde, com a minha estrutura física, com o meu bem-estar, com o meu objetivo, com a minha performance, aonde eu quero chegar. Só que para a gente saber aonde a gente quer chegar, a gente precisa saber onde a gente está. Aonde você está? Como é que está o alicerce da sua vida? Entende que é muito além de motivação, porque se fosse só motivação, maravilha! Você acha que quando você vê um cara correndo na rua de madrugada, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, na chuva, no frio, 10 graus, e o cara lá, ó, fazendo 5, 10 quilômetros, todos os dias ele acorda motivado? E você aí fica dormindo de mau humor? Nossa, o cara é fantástico, você é um lixo? Não, gente. Ele tem compromisso. Com quem? Com a corrida? Não, com ele mesmo. Só que isso precisa ser trabalhado, desenvolvido. E não é um bicho de 7 cabeças. Só que para ser trabalhado e desenvolvido, precisa ser compreendido. E muitas vezes tem que mexer lá naquela situação que vocês não precisam voltar lá e sentir a dor. É só entender. E quando você tem uma outra visão e entende, o que você faz? Resignifica. Você transforma aquilo.
e a sua vida vai ficando mais leve e você vai ascendendo. Falei 10 minutos já.